Bom dia, boa tarde a todos, né? Satisfação muito grande vir conversar aqui com vocês, aqui em Adamantina. Muito obrigado à Canda pelo convite. E essa satisfação realmente é muito grande aqui, porque Adamantina, né, é minha terra natal. Sou natural aqui de Pacaembu, né, 25 quilômetros daqui. Nascido e criado na Alta Paulista, né? Região que não faz quase calor, né? Região muito fresquinha, né? E hoje o prazer é maior ainda, porque pela primeira vez meu pai está aqui presente, né? Cooperado Canda já quase que desde os primórdios da cooperativa Canda. E hoje também tive uma grata satisfação, pois eu também sou cooperado Canda, né? E o vídeo que o Laércio apresentou, contando um pouco da história, da estrutura da cooperativa, e a gente, ligado, cooperado da filial lá de Lençóis Paulista, a gente às vezes até não sabe do tamanho da nossa cooperativa. Então, isso é muito prazeroso. E um segundo motivo de alegria, quando o Laércio falou que uma das ideias, né, Lucas, da nossa Expo Soja, a ideia está caminhando, né, trazer para a Adamantina tecnologia, pesquisa na cultura da soja, talvez a área que foi comprada aqui do lado, do ladinho do almoço, né, talvez seja um campo experimental até com a cultura da soja para uma região baixa e quente como a Adamantina. Mas vamos tentar, nesse momento difícil, depois de duas belíssimas palestras, né, tentar, nesse horário, todo mundo com fome, né, vou tentar ser o mais objetivo possível, né, mas, e uma tarefa difícil, depois do cenário apresentado pelo Marcos, aí, mostrando perspectivas de mercado dos cereais, né, cana nos cenários que estão, e também como administrar a fazenda buscando resultados, né? Mas para isso nós temos que trabalhar o quê? Temos que trabalhar também dentro da fazenda. Precisamos buscar os mercados, as oportunidades dos bons negócios, né? Mas dentro da fazenda é muito importante a gente conseguir produtividade de soja, de cana, né? Porque a base de uma usina fluir, gerar renda, é ter cana. E a soja, ela é uma grande parceira nesse negócio. Por isso que a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a cultura da soja. E só para ter uma noção, quantos aqui que são produtores de soja ou vão começar esse ano? Ergue o braço, por favor, só para ter uma noção. Oh, quanta gente! Que beleza, né? Quantos têm interesse ou participam da cadeia negócio soja? Oh, bastante gente. Bom, vamos lá. Com relação... Como que é? Aqui? À frente aqui. Bom, a nossa empresa, então, se chama DTEC Assessoria Técnica, né? E nesse mundo moderno, em que o Fava apresentou muito bem das mudanças, Uber, terceirização, dentro da Canda, nós estamos tendo um projeto bastante interessante que nós vamos falar um pouquinho. Então, a DTEC, uma empresa de consultoria agronômica, focada em assistência técnica e pesquisa, são nossos pilares. E a gente atua também muito com eventos e treinamentos, levando o nosso conhecimento, a nossa experiência em mais de 20 anos com a cultura da soja. Hoje nós atuamos em todo o estado de São Paulo e chegando também ao Triângulo Mineiro. Nós estamos sediados aqui no município de Taquarituba. O Sudoeste Paulista é uma região um pouco diferente daqui, um pouco mais fresca, né? Em 1991, quando eu me formei e mudei aqui para o município de Taquarituba, a gente foi se dedicar exclusivamente à consultoria e assistência técnica em cereais. Começamos a nossa vida profissional dentro de uma cooperativa,
E hoje, nos últimos 3 anos também, o nosso negócio vem crescendo dentro da cooperativa Canda. Isso é muito prazeroso, porque eu nasci dentro de uma cooperativa, meu pai era muito ligado antigamente à cooperativa Cotia e à Canda, né? E a gente tem isso na raiz da nossa vida profissional. E dentro das nossas regiões de atuação, a nossa empresa hoje atua muito em todo o estado de São Paulo, mas principalmente o quê? Com soja na reforma do canavial. Por isso que nós estamos em vários pontos do estado de São Paulo. E hoje uma realidade é o seguinte: soja no estado de São Paulo é possível em qualquer município. Tá? Mesmo aqui em Adamantina, uma região mais baixa, quente, mas com uma boa tecnologia, é possível se ter boas produtividades e ter resultado nessa cultura. Hoje nós trabalhamos em mais de 50 clientes, mais de 70 mil hectares de soja, e o nosso negócio com a Canda realmente chama muito a atenção. Temos usinas de consultorias e vários clientes assessorados dentro do projeto. E por que a Canda buscou, né, dentro desse time enorme que ela tem, de uma estrutura muito forte? Foi buscar o quê? O know-how de uma empresa como a DTEC, que já vem focada em assistência técnica, em pesquisa, em produção de cereais em alta tecnologia. São exemplos de alguns clientes nossos, né, que têm uma área de produção em médias de 80 a 85 sacos por hectare de média de produtividade. Isso se consegue o quê? Com alta tecnologia. E é isso que a Canda quis trazer para os seus cooperados. Por quê? Um dos grandes fatores, né, de se conseguir uma sustentabilidade de resultados no nosso negócio de soja é a produtividade. E com isso nós temos que trabalhar a tecnologia, trabalhar os resultados em cima do mercado, mas nós precisamos ter a base, é a soja. E dentro do projeto, né, Mais Soja com a Canda, ele nasceu junto com o time lá de Lençóis, está o gerente aqui, o Lucas, né? Lucas, dá uma levantadinha para o pessoal aí, né? Vários cooperados ali da região de Lençóis, está o time também, né? Fernandinho, Arthur. Então começou há 3 anos atrás, né, num universo de cana que não se plantava nada de soja, mas a necessidade da rotação de cultura com a cultura da soja e buscar os benefícios que a soja poderia trazer por canavial. Aí nasceu esse projeto, tá? Na época, ele de 3 mil hectares, 8 cooperados, pulou para 7.517, pulou para próximo de 10 mil, 20 cooperados, e hoje nós estamos quase que em 2 agrônomos exclusivamente para atender esse projeto da Canda. E esse projeto hoje, ele já está migrando para outras filiais da Canda, né? Nós já estamos começando em Iturama, Assis, Ourinhos, né? Na região lá de Lençóis também, Macatuba, estamos com o pé em Jaú também. E olha o universo de várias filiais possíveis que a Canda tem, né? Que esse trabalho levando tecnologia de produção, segurança, principalmente quando a gente pensa em regiões difíceis, como o Mato Grosso do Sul, como o oeste de São Paulo, regiões baixas e quentes. Aí que é fundamental o uso de tecnologia de ponta. Por quê? Uma soja bem trabalhada, bem plantada, bem nutrida, ela com certeza vai resistir melhor ao estresse hídrico de 3, 4 semanas, temperaturas próximas de 40 graus. E nosso número, ele realmente é a nossa cultura principal, o milho safrinha é a segunda cultura. A pesquisa faz o nosso diferencial, temos estação experimental, pesquisas feitas em todo o estado de São Paulo. Esse ano nós vamos ter estudos de variedades de soja, né, a serem plantadas possivelmente. Uma aqui do ladinho do local que vocês vão almoçar, possivelmente hoje nós vamos arrematar esse plano com a diretoria, tá? Mas vocês terão mais 5 pontos no estado de São Paulo de estudos de variedades da cultura de soja. Os níveis de conhecimento que a gente aplica nos nossos clientes
já fomos tetracampeões de concurso de produtividade do SESB. E a cana-de-açúcar, ela realmente leva uma série de benefícios com a rotação de cultura. Um universo de mais de 9 milhões de hectares, que podem ser cultivados com soja no período da reforma. Esse número no estado de São Paulo, em soja, ele deve chegar nos próximos 2 ou 3 anos a quase 2 milhões de hectares. E em área de São Paulo, onde é que tem essas terras para se plantar soja? São regiões como aqui, né? Pastagem degradada, área de canavial da reforma, tudo isso é possível. Hoje nós temos tecnologia, quantos pastos que a gente viu por aí, de fazer, às vezes, um plantio direto com soja de alta performance numa situação assim. Cana, em situação degradada, plantio direto, é uma possibilidade. Então, dentro do canavial, nós temos que buscar utilizar uma tecnologia de ponta para que nós tenhamos soja e os benefícios. E a cana, o ano e meio é o período de plantio que melhor se enquadra na exploração da cana-de-açúcar em todo o estado de São Paulo. E nisso daí nós temos a soja, que não rouba o espaço da cana, e sim o período de pousio até o melhor momento de plantio. Ela se enquadra exatamente nesse mesmo período. E nós temos que fazer isso muito bem feito, né, com qualidade, seja no convencional, ou seja, num sistema de plantio direto. Aqui, na região de Adamantina, a gente acredita muito nessa modalidade, soja em plantio direto. Nós estamos começando com uma assistência direta também, está aqui algumas pessoas do Grupo Branco Pérez, nós estamos começando esse ano, nosso primeiro ano de trabalho de consultoria com essa empresa, né? Nós estamos bastante empolgados, está ali o Sérgio, mais os colegas ali, né? Porque a gente, né, tem um prazer particular em ver em uma cultura que a gente vem se dedicando há mais de 20 anos, né, chegando a uma região que foi muito importante na economia do estado de São Paulo com o café, e depois da geada de 75 e 82, e com os nematóides, erosão e uma parada na evolução técnica, né, entrou nessa decadência a região. Eu acho que talvez a soja seja uma grande opção e o plantio direto é uma alternativa. Então, Sérgio, a gente vai se dedicar muito para que esse projeto de vocês ocorra com sucesso e traga muitos benefícios para os canaviais aqui da região. Então, a rotação, ela traz muitos benefícios, né? Quando a gente pensa do lado de reduzir plantas daninhas, pragas, nitrogênio, melhora a parte física, química do solo, melhora a parte biológica do solo, né? E principalmente do lado nutricional. Quando a gente pensa que se colocar uma soja de alta tecnologia, nós vamos ter mais de 100 pontos de N, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. Isso daqui, às vezes, não se põe numa cana de segundo corte, terceiro corte, em termos de nitrogênio a ser aplicado. E a soja, na rotação de cultura, vem crescendo esse nutriente disponível no solo. E um exemplo aqui, um cooperado lá da Câmara de Lençóis plantou um talhão com a 966928, acabou de colher agora em junho, 140 toneladas, olha o tanto de açúcar que deu quando ele colocou soja na rotação, né? E vários problemas, né? Plantas daninhas, a corda de viola é um problema grave, colchão, então vários problemas a gente pode resolver. O problema da grama seda, então essas plantas daninhas a gente consegue diminuir fazendo rotação com a soja. Erosão é algo hoje inadmissível. Nós damos consultoria também para um grupo chinês, a COFCO, né? E lá realmente uma das premissas é não ter erosão na conservação dos solos.
Alô? Tem um grande diferencial na conservação dos solos do plantio direto, tá? Quando a gente fala como que a soja encaixou, então, muito bem na reforma do canavial, exatamente porque a soja hoje, ela tem um ciclo precoce, super precoce, e com 100 a 120 dias a gente consegue plantar uma soja e depois plantar a cana-de-açúcar no seu melhor período. Então, esses fatores acabaram enquadrando e favorecendo o ciclo. Nós temos o quê? Nos estudos de variedades, no mesmo dia de plantio, soja pronta por colher e variedade que demora quase 30 dias depois. Isso gerou uma possibilidade o quê? De plantar e colher a soja e depois vir com a cana-de-açúcar, né? E esse sistema, seja no direto, né, direto cana, uma modalidade que vem crescendo muito no oeste do estado de São Paulo, é o plantio também da cana-de-açúcar no sistema direto sobre uma palha de soja, né? Há empresas também que fazem o cultivo mínimo localizado, né? E para ganharmos cada vez mais espaço, né, eu gosto muito de mostrar essa foto, que onde tem cana é possível se plantar soja, mas aí as empresas, os recomendantes das usinas, têm que estar cientes, principalmente do problema de herbicida, para que isso não limite o plantio de soja nessas áreas, né? Porque tem herbicidas que têm carência de 24 meses. Nós não podemos utilizá-los aí pensando que no próximo ano, ou num período menor que isso, nós vamos estar plantando soja. Então, nós temos que diminuir o uso desses herbicidas. Meiose é uma tecnologia hoje que vem contribuindo muito para a redução do custo do plantio de cana. E aí o produtor de soja vem se adequando a plantar soja e trazer os benefícios nesse vão, né, da cultura da soja, e o custo se reduz do plantio da cana. O uso de glifosato na meiose é possível, mas tem que ter muito cuidado, muito critério, né? Plantio é um dos processos, né, mais importantes na cultura da soja. Quem vai começar, né, a plantar soja, hoje, se vocês levarem dessa palestra aqui 2 mensagens, eu vou me dar por satisfeito. Fazer bem feito e na hora certa. Isso é premissa básica para um resultado. Nós temos que trabalhar mercado, buscar os melhores momentos de venda. Eu também sou produtor, planto um pouco de soja, né? O Lucas aí está trabalhando, tentando vender soja para mim. Depois que o professor falou aqui 3,60, já gelei. Já estava com medo disso ontem, não é, Lucas? Ontem tentamos vender soja, né? Queríamos 79, conseguimos 78,70, é isso? Né? Ah, não, deixa para amanhã. Já vendeu a minha hoje? Não. Está quase, né? Estamos lá, estamos na expectativa aí. Então, com 3,60 então, aí realmente a preocupação é grande. Por quê? A soja, ela no mercado, como o professor falou, tem as combinações do preço em Chicago, mas também o câmbio, ele é muito importante do que pode acontecer com os nossos preços. Mas nós temos que trabalhar muito a nossa parte, que é porteira adentro, né? Então, fazer bem feito na hora certa é o principal recado que eu gostaria de deixar para vocês. E bem feito quer dizer o quê? A gente pensar que para plantar soja aqui em Adamantina, nós temos que pensar que nós estamos em baixa altitude, altas temperaturas, uma distribuição irregular de chuvas. E a soja, ela não é uma planta tão frágil para veranicos. Soja até que é bem resistente, mas principalmente em que momento? Até o período inicial da florada. Tá? Depois que ela forma a vagem, ou seja, dos meses aí da meados de janeiro, fevereiro, ou para março, quem planta soja mais tardia ou mais tarde, né, aí ela se torna um pouco mais suscetível aos veranicos. Tá? Então, por isso que nós temos que concentrar o quê? Plantio de cultivares que, na época mais chuvosa da região, nós vamos estar plantando, ou com a fase das lavouras, na maior parte das lavouras, num período que ela vai estar respondendo mais à água. Então, isso é muito importante, trabalhar muito bem a parte de nutrição e, se puder, até irrigação. E vários fatores do plantar bem feito, né?
Velocidade, umidade, distribuição, compactação, é aquilo que a primeira palestra teve muita abordagem, né? Porteira adentro, pessoas, como trabalhar muito bem as pessoas para conseguir o resultado, né? Plantio, com o mesmo custo de produção, uma distribuição bem feita ou um plantio irregular, você pode às vezes perder 10, 20 sacos por hectare, quase 20% da produção, só de plantar empelotado, nasceu 3-4. Então, isso é muito com o mesmo custo de produção. Tem que fazer bem feito, nascer bem, né? Fazer um plantio de qualidade. E olha aqui o que acontece, de repente numa velocidade de plantio que não aumenta o custo de produção, 5 por hora, um plantio caprichoso, ou 10 por hora, olha a diferença na qualidade. Isso daqui vai gerar plantas desuniformes, né? Comparado a um plantio mais no capricho, né? E às vezes a solução é simples, né? Nós temos que fazer devagar, mas com qualidade, né? É simples, né? Devagar com qualidade. Não precisa ter pressa, sossegado, tranquilo, mas faz bem feito, tá? E o que acontece? Veja bem, se vocês plantarem fundo demais ou plantando raso demais, olha o que acontece, como esse pé se exauriu, 8 centímetros de profundidade, olha aqui 3-4. Então, temos que fazer muito bem feito, com qualidade. Imagine aqui no solo arenoso, em Adamantina, vai plantar barro demais, né? Aí fica desuniforme. Hoje, com tecnologia, isso está trazendo umas várias possibilidades. Esse produtor estava com uma máquina de 9 linhas e já deixou espaço com a máquina que vinha fechando de 13 linhas. Olha como que a tecnologia fechou. A máquina já ia, voltava, trator com piloto, ficando espaço certinho para uma outra máquina de 13 linhas que vinha fechando, né? E cada vez mais as possibilidades de ajustar a tecnologia vem dando mais segurança no plantio de soja. E plantar numa região quente, seca como aqui, né, com certeza a palha vem contribuir muito. Palha dá mais umidade, palha dá mais segurança no plantio. E ele pode ser feito com um sistema de máquinas de disco, só que o sistema de disco, ele deixa o solo um pouco mais compactado, ele não quebra a compactação do tráfego da colhedora de cana. Então, por isso que a maioria trabalha com máquinas que tem um sistema de botinha que quebra essa compactação do tráfego da colhedora de cana. Olha aqui o tamanho da haste, praticamente é uma subsolagem atrás do disco de corte, né, o que vai favorecer a quebra da compactação desses solos. Temos que tomar cuidado com a cesta que faz, né? Soja não gosta de ar, tem que pegar uma boa compactação para a semente nascer bem. E outra coisa, conhecimento, informação, envolvimento de todo o time, comprometimento. Esse é um produtor, né, lá de Pederneiras, eles têm uns 10 mil hectares de cana, mas todo o time envolvido, acompanhado, e até ficou encalhado nesse dia, né, no projeto soja que está sendo conduzido. Desde quando nasce, tem que ficar de olho, né, no que acontece com as lavouras. Por quê? Soja é diferente de cana. Cana, às vezes, se atrasar 10 dias, 15 dias, não dá tanta diferença no resultado. Mas, em soja, às vezes uma semana de atraso na operação, uma lagarta, uma postura que tem que ser controlada, então nós temos que ficar atento aos momentos de se fazer as coisas. No período vegetativo, né, erros, né, isso daqui é uma linha que não houve uma boa nodulação, ou seja, nódulo em soja é a fábrica de nitrogênio. Então errou no procedimento, dá problema. E temos que buscar o quê? Fazer bem feito, né? Seja na meiose, trabalhar com cuidado em pulverizações, né? Aplicações bem feitas. Hoje, com tecnologia, tem empresas, né? Possivelmente uma empresa que vai trabalhar com a canda, ela está desenvolvendo um software que o agrônomo da canda pode chegar aqui com o celular, tirar uma foto aqui embaixo, e ele já vai fazer uma leitura de uma boa cobertura ou não.
olha como que a tecnologia pode ajudar no sistema de produção, né? Então, hoje não se fala tanto em cauda, se fala em cobertura, né? Nós temos que buscar oportunidades. Veja bem, é uma situação que, tecnicamente, teve muito erro, né? Esse produtor aqui, né, errou muito. Ele plantou com a cana brotada verde, né, e deu falhas, não teve uma uniformidade, ó, plantas maiores, menores. Mas o que aconteceu? Esse talhão deu 62 sacos por hectare ainda de soja. Será que esse produtor não ganhou dinheiro? Ganhou dinheiro. Então, o que a gente fala é que as oportunidades de se plantar soja na reforma têm que ser aproveitadas, porque nós vamos ter muito mais benefícios na cana-de-açúcar. E aí, o que acontece? É muito comum, em soja, na área de cana, se não se acertar o manejo, né, falou, não, plantei na palha de cana, mas a soja saiu meio amareladinha. Isso é muito comum em áreas de cana. Mas isso daqui não é o correto. Isso daqui foi erro no procedimento, desde o planejamento, nesses momentos, desde a adubação, os tratos, né, inoculação, e a soja fica meio amareladinha. Depois, com o passar do tempo, ela vai ganhando cor. Só que com as cultivares mais precoces, com as cultivares mais precoces, essa perda de cor significa perda de produtividade. Então, por isso aquele recado, fazer bem feito na hora certa, né? E aí a questão da população, da distribuição. Veja bem o que acontece, né? 10 plantas aqui em 20 centímetros, isso daqui, essa irregularidade dá menos produtividade, né? Então, nós temos que buscar essa distribuição, fazer a soja crescer bem e, às vezes, numa região como aqui, muito quente, muito seco, né, nós vamos nos deparar com lavouras que vão enfrentar um estresse hídrico forte, né? Será que a gente vai se enforcar? Vai ficar muito desesperado? Não. Se a gente fez todo o procedimento correto, né, trabalhou com uma tecnologia de ponta, que faz a planta conviver melhor com o veranico, né, o que pode acontecer? Olha aqui, é o mesmo cenário, né, a mesma lavoura. Produziu 68 sacos por hectare nesse talhão. Essas lavouras aqui nesse produtor, né, estava realmente desesperadora. 22 de dezembro essa foto. Né, desculpa, que é no final de janeiro. Mas no dia 22 de dezembro ela estava passando aquele estresse muito forte. Estava realmente muito feia a lavoura. E acabou se recuperando. Todas as lavouras em áreas de cana, né? Produtor, fornecedor da Raizen. Olha a situação, primeiro ano de plantio, né? Olha a cor das lavouras, né? Silvião está aqui também, né? Olha a situação da cor das lavouras. Então, todo o projeto, né, Mais Soja, que a Canda trabalha junto aos seus cooperados, né, ela está levando o quê? Levando tecnologia de ponta para produzir soja em regiões difíceis, regiões baixas, quentes, seja no plantio direto, seja na reforma do canavial. E todas essas fotos que vocês estão vendo, olha o padrão de cor que a gente trabalha, né, para conseguir boas produtividades nessa lavoura. Seu Zé Osório, primeiro plantio de soja, o padrão de lavoura, nunca tinha plantado soja na vida, só cana, 68 de média, né? Então, temos que buscar o quê? Sempre esse verde escuro. Soja verde, amarelada, é sinal que teve problema nos processos. Temos que sempre buscar esse verde escuro, né? Com o verde escuro nós vamos ter uma boa qualidade de vagens, enchimento de grão, né? Nós temos que evitar, então, problemas, né? Pragas, doenças, deficiências que vão roubar nossa produtividade, para chegar no final do ciclo com potenciais altíssimos. Soja, então, tem que fazer ela ficar verde escura e depois do verde escuro caminhar para o amarelo ouro. Lavoura em reforma de cana, em Araras, 92 sacos de soja por hectare, né? E produtores, né, chegando ao momento de colheita, que é o momento tão esperado, fazendo todo o procedimento com tecnologia para buscar resultado. Para quem planta cana,
Olha esse número aqui interessante de um produtor lá de Lençóis Paulista. Essa planilha aqui tinha vários talhões, a gente copiou alguns, né? E mais interessante aqui, ele colheu vários talhões de cana com pousio, deu 91 toneladas de cana nesse ano, que deu muita seca, né? E pegou vários talhões que tinha soja, 103 toneladas, praticamente 12 toneladas de cana a mais onde tinha rotação de cultura. Olha que número interessante. E nas áreas de rotação, esse número acaba se repetindo. Olha esse cliente nosso, que está com 116 toneladas de cana de média, né? Olha o que aconteceu no talhão com rotação. Um ambiente B de produção, né? Mais média de 139 toneladas de cana. E olha a soja dele. 63, um ano de seca muito forte, 54. Ano bom, 77, 78. Esse ano pegou um pouco a seca de fevereiro, 74. Né? Mas a tecnologia responde. Olha o que nosso colega Bolognese lá do IAC, né? Um trabalho dele e de um outro pesquisador, mas pegou uma soja com pousio, 114 toneladas, com soja na rotação. No pousio, 85. Olha a diferença aqui, 26% de ganho de tonelada. Então, soja na rotação é uma excelente parceira, fazer bem feito, com qualidade, dá lucro. Mas vocês têm que caprichar. Quem vai começar aí, muito cuidado no procedimento. Por quê? Na primeira palestra, né, o colega mostrou que várias fazendas dão prejuízo, né? E a principal forma hoje, conhecimento, tecnologia, você consegue acessar, mas tem que fazer isso bem feito na hora certa. Por quê? Senão, cuidado com o daikon, né? Aqui é uma região que tinha muitos japoneses da colônia, todo mundo sabe o que é daikon ou não? Não, daikon é esse nabo branco aqui, então dá prejuízo, tá? Então soja não dá só lucro não. Cuidado com o daikon corre atrás dos seis e pega os seis e dá prejuízo. Tem que fazer bem feito na hora certa. Época de plantio de soja, opa, pareceu um japonês gordo. Não, não tem japonês gordo, é chinês gordo. Imagine o que o professor falou da China, da Índia crescendo o consumo de soja. Imagine se começar a ter chinês gordinho, né? O quanto que ele vai comer a mais do que um magro, né? Então, o que acontece? Nós temos que ficar atento. E esses pastos cheios de cupim aqui na região de Adamantina, que às vezes não produz aí, quanto? R$500 de lucro por hectare ano? Não dá isso. Não, mas de repente com uma soja boa, pode dar 1.500, 2.000, né? Pode dar 80, 100, 120 toneladas de cana. Na reforma do canavial, quanto canavial parado, nós podemos colher mais cana. E nós temos essa obrigação de produzir alimentos para o mundo, né? Por quê? O Brasil é onde nós temos espaço para crescer em escala e crescer principalmente verticalmente, tá? Bom, e dentro dos pacotes tecnológicos, né, só para ilustrar alguns pontos que a gente utiliza nesse projeto Mais Soja, por que ele tem dado tanto certo, e por que a Canda está muito na expectativa de levar esse padrão técnico que hoje as lojas de Macatuba, Lençóis Paulista, caminhando para Jaú, Iturama. Por que a Canda está interessada, querendo montar uma estação de pesquisa para gerar informação, para fluir, compartilhar as informações com as demais filiais, né, com todo o seu time, com seus cooperados? Porque isso, difundindo mais informação, compartilhando resultados, compartilhando tecnologias, nós vamos ter mais benefícios para toda uma sociedade, né? E dentro de um pacote tecnológico, nós temos que ficar atento, porque várias possibilidades, né, a semente vai nos ajudar. Temos que ficar atento aos inoculantes, micro, fungicidas, né? E semente, na região quente, um padrão muito importante é sempre ficar atento a vigor. Semente tem que ter alto vigor, né? Semente, temos que ficar atento às variedades, né? Qual variedade de soja nós vamos plantar? Olha esse outro ensaio, né?
Isso daqui é um modelo de feira que a gente organiza com um parceiro nosso lá em Taquarivaí, 1.200 pessoas no evento. Olha aqui o estudo de variedades de soja, que possivelmente, quem sabe ano que vem nós vamos estar com isso aqui do lado da piscina, né? Variedades mais tardias, mais precoces, né? E a demonstração das várias tecnologias possíveis, né? Olha o padrão de produtividade, de genética, né? Produtividades acima de 90 sacos. Hoje nós temos genética de alto potencial na cultura da soja. Opa! Aí sim, hein? Perto da hora do almoço, né? Mas o grande diferencial para produzir bem é buscar água, né? Nós temos que buscar água porque é uma das dificuldades em regiões baixas e quentes. E a matéria orgânica é o nosso grande diferencial. Por quê? Nós estamos num solo mais arenoso nessa região. Todo o oeste de São Paulo, centro-oeste do estado, a gente está trabalhando em ambiente mais arenoso. E olha esquematicamente o que acontece com uma reserva de água. Se o solo é mais argiloso, aí nós temos esquematicamente uma capacidade de ter mais água no solo. E a água, quando a gente tem mais água, é muito mais fácil de produzir, né? Esse ano, eu tive um colega que planta aqui em Lucélia, praticamente, acho que pertinho de onde nós estamos, né? O Éder Pontieri falou, Roberto, esse ano eu errei em alguns procedimentos lá em Lucélia. Plantei já em começo de dezembro, né? Aí minha soja pegou muita seca, aí acho que rodeou 50 sacos por hectare, né? Mas ele se surpreendeu com a soja que tinha. Falou, Roberto, se eu tivesse acertado e conseguido plantar na época ideal, de 15 de outubro a 15 de novembro, 20 de novembro, possivelmente eu teria soja de 65 sacos por hectare na minha fazenda. É que eu errei e veio aquela seca de fevereiro. Então, nós temos que buscar mais água no solo, temos que entender as compactações do solo, porque a água tem muito mais dificuldade numa compactação, né? Nós temos que buscar palha, por isso que aqui, né? Se lá, por exemplo, na região lá do Lucas, o plantio direto é importante, aqui, nessa região de Adamantina, é muito mais importante. Por quê? A palha, ela chega a reduzir, quando vocês plantarem a soja aqui em Adamantina em novembro, né? A temperatura do solo vai chegar em torno a 52, 54 num solo preparado convencional. E num sistema de plantio direto com palha, viu, Sérgio? Por isso que é uma das preocupações que a gente está de fazer o plantio direto na palha da cana, não é só a cana que vai trazer benefício para a soja, não, né? A soja para a cana também para a soja. Por quê? A temperatura debaixo da palha da cana, Sérgio, vai chegar a quase 20 graus a menos, né? Isso para a soja germinar, emergir e ganhar força no desenvolvimento inicial é muito importante, né? E o grande diferencial, né, para essas regiões difíceis, nós temos que sempre pensar o quê? Em buscar uma base orgânica. Né? Se vocês perguntarem, quantos de vocês têm uma horta aí no quintal da casa, ou no sítio, na fazenda? Quem tem? Bastante gente tem? Qual que era a principal receita das nossas avós para a horta? Ninguém falava de adubo químico, né? Quando se pensa em horta, é esterco. Já pensou se a gente conseguir pensar nossos canaviais com um alto índice de adubação orgânica, né? As lavouras de soja? Então, essa tendência de mudança que a gente está vendo hoje nos cereais e também em cana, né? Nós estamos passando por uma geração que a gente chama de geração, né, biológica orgânica, né? Então, a geração dos químicos, né, que nossos pais, que meu pai viveu, né, hoje em dia está mudando muito esse momento no agro. E buscar essa base orgânica para ter muito mais resultado, para justamente conviver melhor com a seca, né? Por quê? Porque nós temos uma capacidade da matéria orgânica de armazenar 4 a 6 vezes mais o seu peso com água, né? Então isso é muito importante. E nós temos que buscar o quê? Solo com vida e solo fértil. Aqueles nossos clientes que estão colhendo mais de 80 sacos por hectare, eles estão com certeza quimicamente mais equilibrados, né? Com solo de CTC alta, V% alto, fósforo, potássio e principalmente cálcio em profundidade. Correção de solos, né? Então isso é muito importante para alta produtividade, sempre pensar num bom nível de adubação, né? E entender que soja,
o elemento mais importante para a soja é nitrogênio. Né? Fósforo é importante, potássio é importante, mas o nitrogênio é a base de produção de soja. Né? Fósforo, olha um lote sem fósforo, né? Fica travado, não desenvolve. Com fósforo ela se desenvolve bem. Né? E o problema do fósforo é que a gente colocar uma boa adubação de um fósforo como o MAP, um fósforo químico normal, ele começa a ficar muito preso em partículas de ferro, né, e de alumínio. Né? E o que acontece? Ficando preso, o pH próximo à neutralidade torna esse fósforo mais disponível para as plantas. Então, por isso que, quando a gente pensa em adubação orgânica, a gente contribui para disponibilizar mais fósforo. Né? Dentro da Canda, tem um projeto com uma empresa parceira, que é a Embrafós, que trabalha com fertilizante organomineral. E o interessante é o quê? Justamente buscar mais essa disponibilidade de água. Né? Aí nós tivemos um ganho nesse protocolo de 3 sacos por hectare. Potássio, nutriente muito importante, né? Que ocorre o quê? Uma deficiência de potássio, por quê? Nós, agricultores, sempre temos a preocupação em buscar redução de custos de produção. Só que, às vezes, reduzir muito o potássio, né, dá deficiência e reduz a produtividade. Por isso que o potássio, nós temos que pensar sempre em aplicar no momento correto. Quem usa KCl nas lavouras de soja e aplica ele quando a soja acabou de nascer ou antes do plantio, tem uma produtividade normal. Agora, se vocês aplicarem V6, soja maiorzinha um pouco, a produtividade já é menor com o mesmo custo, quase 4 sacos a menos. Então, por isso que potássio não pode atrasar muito na cultura da soja no momento de aplicação. Já o elemento mais importante na produtividade de soja é o nitrogênio. Quando a gente fala em nitrogênio na cultura da soja, nós temos que pensar o quê? Fazer com que as bactérias fabriquem esse nitrogênio para a gente. Né? Dá para rodar o vídeo aí, por favor? Esse é o Dr. Floss, é o Mar Floss, é uma das maiores autoridades. Não vai rodar? Bom, pessoal, esse daqui é só um depoimento do Dr. Floss, tá? Ele é uma das maiores autoridades em fisiologia da cultura da soja, mas esse relato dele fala da importância de conseguir uma boa nodulação. E com o nódulo é a nossa fábrica de nitrogênio, né? Por que a soja tem que nodular bem? Então, quando a gente aplica o inoculante, esse nódulo ele vai colonizando a raiz, e quando o pé de soja é pequeno, o nódulo tem em menor quantidade e uma eficiência menor na produção de nitrogênio. Já uma planta maior, ele já tem mais nódulo e produzindo mais nitrogênio. Já quando a soja está enchendo o grão, aí esse nódulo já deixa de produzir nitrogênio. Por isso que nós temos que entender muito bem a importância de se nodular. Tem que inocular todo ano, tem que fazer uma chamada coinoculação. Isso daí para a cana-de-açúcar é muito importante, porque gera benefícios secundários, que são precursores de hormônios, né, que fazem a raiz da cana ficar um pouco mais agressiva, né, e mais eficiente. Então nós temos que realmente nodular muito bem o pé de soja. Nodulou, a nossa fábrica de nitrogênio vai ser mais eficaz. Né? E quanto mais nódulo, mais potencial de produção de soja. E com uma soja verde, como no padrão das fotos que a gente mostrou nos projetos aí com a Canda, soja tendo um verde forte, ela vai ter mais proteína. E um dos problemas que os chineses estão reclamando é o quê? Que tem muitos lotes de soja indo com teor de proteína um pouco abaixo. Tá? E a questão do inoculante é fundamental para produzir esse nódulo, fundamental para produzir nitrogênio. Para quem vai começar a plantar soja aqui nessa região oeste do estado, tem que pensar o quê?
em fabricar o nitrogênio. E o melhor jeito de aplicar o inoculante para que ele nodule muito bem é esse equipamento que chama Micron. Tá? É um nome genérico, né, que aplica o inoculante no suco e melhora essa nodulação. Tem que fazer a co-inoculação com a azospirilo, que é outra bactéria que melhora a nodulação. E o que acontece? Veja bem uma foto aqui, né, de um plantio direto de soja, né, na reforma do canavial, onde falhou o inoculante, não caiu o inoculante. Teve todo o manejo de adubação, mas a soja fica amarelada, verde amarelada, e não produz bem. O verde escuro já dá boa produtividade. E tem que acreditar em tecnologia, né? Esse é um cliente, o Bambu, lá de Terra Roxa. Ele tem essa maquininha velha, nem usa mais, mas acabou botando o Micron nela também, porque ele faz algum biquinho, arremate de curva, né? Mas tem que acreditar em tecnologia, né? A gente, como produtor, também acredita em tecnologia, usa o Micron, né? E várias formas de montagem, atrás, né? E a técnica é simples, né? O biquinho aqui e vai aplicando o inoculante, né, sobre a semente. Já montou lá, Sérgio? Cadê o Sérgio? Já está montada lá o Micron? Beleza. Né? E aí ele vai aplicando o inoculante sobre a semente começa a desenvolver a raiz e já forma o nódulo. Tá? Outra montagem do tanque possível no meio, né? E buscar o nódulo. Com mais nódulo, nós temos muito mais potencial de produção de soja. Tá? E para essa região, né, eu trouxe essa lâmina só para ilustrar, desculpa que ela não foi convertida, está em alqueire, tá? Mas é que nós temos regiões aí de alqueire, hectare, mistura tudo. Tá? E o que acontece? Essa região nós temos que fazer uma nodulação muito bem feita, mas precisa de uma complementação de N. Né? Esse estudo aqui produziu 64 sacos de soja por hectare, sem aplicação suplementar de N, e produziu próximo de 80 sacos por hectare, aplicando 60 kg de ureia protegida no V4. Então, hoje nós damos consultoria em mais de 70 mil hectares de soja. Nós trabalhamos nitrogênio na cultura do soja, suplementando ela, além da adubação. Nós trabalhamos com nitrogênio líquido, suplementando, porque guarda esse recado, o nitrogênio é o elemento mais importante para ter uma boa produtividade em soja. Beleza, pessoal? A gente correu um pouquinho aqui por causa do horário, tá? Então a gente não esmiuçou muito, porque a gente sabe, quando o estômago começa a bater, o cérebro diminui um pouco a vontade de aprender. Ele começa a pensar comida. Imagina um gordinho aqui na frente, essa hora do almoço aqui, né? Beleza, pessoal? Então, boa safra, contem com a Canda aí, tá? Obrigado.